Fala pessoal do Sou Mais Enem, beleza? Bom, nossa aula de hoje é sobre relações ecológicas, que é uma área da ecologia que vai classificar como que um ser se relaciona com outro ser. Essas relações elas são divididas basicamente em 4 categorias. E a gente vai encontrar aqui as 4 definições. Para começar, se os seres que se relacionam, se os seres que forem analisados, que vão se relacionar, são de espécies diferentes, a gente vai classificar como uma relação interespecífica. Então, por exemplo, a gente tem um leão predando um búfalo, são espécies diferentes. Então, isso vai ser uma relação interespecífica, beleza? Show! Se a relação for intraespecífica, isso quer dizer o relacionamento entre seres de espécies iguais, mesma espécie. Então, se um humano se relaciona com o outro, obviamente isso é intraespecífico, tudo bem? Bom, seguindo aqui. As relações, de modo geral, qualquer uma dessas duas aqui, elas podem ter categorias harmônicas ou desarmônicas. Então, se a relação ela não apresenta malefício para nenhum dos dois seres que se relacionam, se não tem malefício algum, ela vai ser uma relação harmônica, tanto inter quanto intraespecífico, ok? Bom, já se apresentar algum malefício para pelo menos um dos dois, ela vai ser classificada como desarmônica. Tudo bem? Então, pessoal, é importante entender essas categorias para conseguir entender o resto da matéria. Vamos lá. Vamos comentar aqui alguns exemplos e alguns tipos de relação interespecíficas desarmônicas. Então, espécies diferentes que não vão ter nenhum malefício. Bom, para começar, vocês percebem aqui que nesse diagrama a gente tem um esquema para representar se a relação é benéfica, maléfica ou indiferente para um dos dois seres. Então, por exemplo, na primeira relação aqui, proto-cooperação, a gente está vendo aqui que tem 2 sinais de mais. O que significa isso? A gente tem o benefício para um ser e o benefício para outro ser. Então, o sinal de mais quer dizer um benefício. Já o sinal zero quer dizer que é indiferente. Então, por exemplo, mais zero, a relação é benéfica para um e para o outro é indiferente. Pessoal, aqui vocês não vão ver o sinal de menos. Por quê? Porque se tiver o menos vai ser maléfica. E como aqui são relações harmônicas, não tem malefício para ninguém, ok? Bom, a primeira relação, chamada proto-cooperação, ela é uma relação de benefício para ambos os seres, só que ela não é obrigatória. Ou seja, os seres podem viver sozinhos, mas se eles se relacionarem, vai ter alguma vantagem para os dois. Então, por exemplo, agentes polinizadores. Uma abelha, ao se aproximar de uma flor para se alimentar, ela tem um benefício. E se a flor conseguir liberar o seu pólen nessa abelha, ela vai favorecer a sua reprodução. Então, tem um benefício para os dois. Beleza? Show! No caso do mutualismo, é bem semelhante com a proto-cooperação. A gente também tem um benefício para as duas espécies. Só que a vida em conjunto aqui é obrigatória. Então, se elas forem separadas, alguém vai acabar falecendo. Um exemplo muito importante são os ruminantes. Por exemplo, os bovinos. Eles são exclusivamente herbívoros. Tem que comer capim. Só que sozinhos, eles não conseguem digerir a celulose do capim. Então, no seu estômago especializado, vivem bactérias que decompõem a celulose para eles. E, em troca, os bovinos fornecem abrigo e proteção para as bactérias. Então, nós temos um benefício mútuo. Agora, se os bovinos ficarem sem as bactérias, eles não conseguem obter nutrientes do capim. Então, eles morreriam. Beleza? Show! Continuando aqui. Comensalismo. Reparem, relação mais zero. O que significa isso? Para um, ela é benéfica, para o outro é indiferente. No caso do comensalismo, existem subcategorias. A gente vai comentar aqui já já. Uma relação comensal bem peculiar, bem famosa, é a relação entre o tubarão e a rêmora, que são peixes. Os tubarões vão nadando, se alimentando, e a sobra do que eles comem, a rêmora se aproveita. Então, para a rêmora é benéfica, para o tubarão é indiferente. Bom, inquilinismo, a gente lembra aqui de inquilino, né? Aluguel. Bom, como é que funciona isso? O peixe palhaço, para quem viu Procurando Nemo, sabe, né? Ele pode se esconder na anêmona, que é um quinidário. Então ele usa a anêmona como esconderijo. Ele se dá bem e para a anêmona é indiferente.
No caso da floresia, a gente tem aqui cracas, que são microcrustáceos, que podem se alojar na baleia. E quando a baleia se movimenta, ela vai carregando a craca com ela, que vai aumentar a sua potencialidade alimentar. Então, para a craca é melhor, para a baleia não faz diferença carregar a craca ou não. E para fechar, epifitio, a gente tem aqui, por exemplo, as bromélias, que conseguem se fixar nos galhos de árvores, em substratos mais elevados. Para quê? Para conseguir aumentar a sua absorção de luz. Agora, para as plantas que ela se fixa, não faz diferença alguma, porque ela não vai parasitar, não vai atrapalhar em nada. Então seria mais zero. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Não percam a continuação de relações ecológicas na próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.